Olá, tudo bom? Você é aluno do segundo ano de Sociologia. Aqui é o professor Calil, né, dando continuidade aí à nossa aula sobre cultura. Né? Dessa vez nós vamos aí trabalhar, né, entender as teorias sociais, ou seja, aquelas teorias vindas da antropologia, mas que interferem diretamente na cultura. Vamos entender aí nessa aula o que é etnocentrismo, né, o que é xenocentrismo e o que é relativismo cultural. Além de entendermos também as faces da cultura, né? Cultura erudita, cultura popular e a cultura de massa, entender cada uma delas e as diferenças entre elas. Primeiro vamos começar com as teorias sociais. Como eu disse para vocês, são teorias advindas da antropologia, mas que interferem diretamente na construção da cultura de um povo, de uma sociedade. Primeiro, etnocentrismo. O que seria etnocentrismo? É, por definição, a visão de mundo caracterizada de quem considera sua cultura e seu grupo étnico mais importante do que as demais. Como já diz, né? Centro, né? Sua etnia como centro, sua cultura como centro. Essa visão produz uma avaliação arbitrária do outro, com base em critérios de sua própria cultura. O etnocentrismo julga como atrasados ou sem sentido as práticas e valores culturais de outros povos ou grupos sociais. O olhar etnocêntrico sobre o mundo produz duas formas de agir, produz formas de agir que negam a diversidade cultural. São elas o preconceito e a discriminação. Ou seja, o etnocentrismo ele parte daquela perspectiva de eu julgar a cultura do outro a partir do critério da minha própria cultura, né? E esse olhar etnocêntrico, essa visão etnocêntrica, ela vai produzir duas formas de negar a diversidade cultural, né? O preconceito e a discriminação. A gente viu nas aulas anteriores, né, que não existe cultura superior e nem cultura inferior. O que existe, na verdade, é uma diversidade cultural. E a gente percebe que o etnocentrismo, ela produz um olhar, uma visão contrária a essa diversidade cultural, porque julga a cultura do outro a partir dos valores de sua própria cultura. A outra teoria que a gente vai estudar é o chamado xenocentrismo, quando se admite que a cultura de fora é melhor, é soberana em relação à nossa cultura, ou seja, é considerar a cultura do outro superior à minha própria cultura. A gente vai ter aí, por exemplo, negros sendo obrigados a considerar a cultura do branco como superior à sua própria cultura e tendo que negar sua cultura. No processo também de imposição cultural dos brancos, né, do branco europeu em relação aos nossos antepassados indígenas, os nossos antepassados indígenas foram obrigados a negar sua cultura e afirmando que a cultura branca eurocentrista era superior à sua cultura, à cultura dos seus antepassados. Isso leva, o xenocentrismo leva o quê? A uma dificuldade de buscar, de entender a sua identidade cultural. De certa forma, o xenocentrismo é a negação de sua identidade cultural. E aí nós temos agora um conceito, uma outra teoria chamada de relativismo cultural. Conceito esse do antropólogo alemão Franz Boas, né, que entende que todas as culturas são particulares, são singulares, ou seja, cada cultura possui suas particularidades, suas singularidades, e devem ser observadas de acordo com sua própria história e sua singularidade. Ou seja, o relativismo cultural proposto pelo alemão Franz Boas, ela nega o etnocentrismo. Então a gente tem aí o etnocentrismo, o xenocentrismo e o relativismo cultural como as principais teorias sociais relacionadas à cultura. É importante que você compreenda, que você entenda cada uma delas e veja a sua aplicabilidade no cotidiano, no dia a dia, ao longo da história. Vamos ver agora a chamada faces da cultura. Nós temos a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. E aí eu tenho imagens aqui, eu trouxe imagens para vocês da cultura erudita. Trouxe imagens para vocês da chamada cultura popular.
e trouxe imagens para vocês da chamada cultura de massa, que é uma cena, né, de uma novela, né, de um canal de televisão. Então, nós vimos aqui a cultura erudita. Antes da gente partir e voltar, retornar lá para o conceito, a questão é: você já foi para algum concerto? Você já foi para algum espetáculo de balé? Né? No dia a dia, você é acostumado a comer caviar, camarão, salmão, né? Por que que isso não é hábito nosso, não é costume nosso, não é prática nossa, não é prática de grande parte da população? Porque ir a concertos musicais, né, não faz parte, né, do cotidiano, da prática de grande parte da população brasileira, por exemplo. Né, porque nós temos aí uma cultura erudita, que é uma cultura de uma minoria, uma cultura produzida por uma minoria para ela própria. Já nós temos, no outro lado, a cultura popular, a cultura baseada na tradição, né, do povo, né, que sofre bastante discriminação e sofre bastante preconceito. E, por último, nós temos a chamada cultura de massa, que é aquela cultura produzida pelos meios de comunicação de massa. Então, nós vimos aí que a cultura erudita é produzida por um pequeno grupo para um pequeno grupo. A cultura popular é a cultura produzida pelo povo para o povo, com base nas tradições. Já a cultura de massa, ela é produzida pelos meios de comunicação de massa para uma grande massa de consumidores, né, transformando a cultura em uma mercadoria. Aí a gente retoma para o conceito, né, de cada uma delas. Aí a cultura erudita são as práticas, costumes e saberes produzidos pelas elites ou para elas, ou seja, produzidas pelas elites, ou seja, produzidas por um pequeno grupo ou para elas, exclusivamente para elas. Então a cultura erudita, ela é uma cultura elitista para um pequeno grupo. Por isso que nós temos o hábito, nós temos o costume de ir para esses espetáculos, né, de música clássica, de música erudita, porque se diz que isso não é para nós, né? Isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem tem grana. Inclusive o acesso é complicado, o acesso é difícil, né? É caro, né? Porque isso já é algo imposto. É um pequeno grupo, uma pequena elite dizendo: isso não é para vocês, isso é só para nós. Você não gosta disso, você não faz parte desse mundo, você não faz parte dessa cultura. É como se houvesse divisões da cultura, né? Pedaços da cultura. Então esse pedaço é para você, esse pedaço é para mim. Tais práticas e saberes estão relacionadas à produção cultural de classes dominantes, que procuram se distinguir do que é produzido pelas outras classes. Ou seja, a cultura erudita, ela traz também um discurso de segregação, de separação entre os indivíduos, dizendo que existe cultura para elas, para um pequeno grupo, para essas elites, né? E a restante da cultura para o povo. Então, propõe uma segregação, uma divisão cultural. Já a cultura popular, né, uma cultura que sofre bastante preconceito, né, que é fundamentada nas tradições, refere-se a práticas, aos costumes e aos saberes que têm origem nas classes dominadas ou populares, né, representam um conjunto de manifestações culturais cuja origem remete às experiências cotidianas daqueles que não pertencem às classes dominantes. Se afirmarmos que a cultura erudita está ligada à cultura oficial, institucionalizada, devemos entender que a cultura popular expressa o saber não oficial, não institucionalizado, ou seja, aquela cultura produzida pelo povo, né? E para o povo, e aí que sofre bastante preconceito, bastante discriminação. E por fim, nós temos a chamada cultura de massa. Com o advento e a consolidação do capitalismo, uma forma de expressão foi desenvolvida, é a chamada cultura de massa, que se caracteriza por transformar as práticas, os saberes e os costumes das diferentes classes em mercadorias e produzida pelos meios de comunicação de massa, pautada por interesses comerciais, ou seja, transformando a cultura em mercadoria. Então os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, internet, produz
a cultura, transforma, na verdade, a cultura num produto que deve ser consumido. Essa daí é a chamada cultura de massa. Então, na aula de hoje, encerrando aqui nosso tema cultura, nós vimos as teorias sociais, o etnocentrismo, o xenocentrismo, o relativismo cultural, e também vimos as faces da cultura, né? A cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa.